Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal Brasil de Direita. Aqui você tem notícias todos os dias do Brasil e do mundo. Mais uma vez, o escândalo da censura no Brasil por parte de Alexandre de Moraes torna o assunto mais comentado na internet em todo o mundo. A população brasileira tem acompanhado de perto esses eventos desde ontem, com mais interesse do que talvez teria em uma final de Copa do Mundo. Mesmo com o crescente esclarecimento da população, o foco está na luta pela liberdade, preocupando-se com o futuro da democracia após os eventos de ontem. Veja a manifestação sobre isso aqui no Brasil. Pois bem, em 2 de julho de 2021, o Batista informou sobre pedidos de informações relacionados a Carlos Bolsonaro, filho do presidente. Não é segredo para ninguém que é o Carlos Bolsonaro que gerencia toda a estratégia, todas as redes sociais do pai. Recebemos ofício da Polícia Federal amparado por ordem judicial solicitando os dados cadastrais do Carlos Bolsonaro. Olha a gravidade. Portanto, estamos trabalhando em uma resposta onde responderemos da seguinte forma: o Twitter não coleta dados, não é possível fornecer dados relativos a um tweet específico. Mesmo que fosse possível, o prazo que a gente tem que manter os registros é de 6 meses. E já foi ultrapassado. Eles mandaram isso em 2021 e os tweets que eles queriam eram de 2018. E aí começa o Twitter a dizer que havia um componente forte político nessa investigação. Em 12 de agosto de 2021, o Batista enviou um e-mail aos seus colegas para dizer que o Tribunal Superior Eleitoral exigiu que as contas de fortes apoiadores do presidente Bolsonaro, que têm se envolvido constantemente em ataques coordenados contra membros do Supremo Tribunal Federal, ou seja, as pessoas que têm criticado o trabalho de bosta que esses caras fazem, e Superior Eleitoral Tribunal, a ordem está focada na desmonetização dessas contas. Então, em agosto de 2021, começou o processo generalizado de suspensão da monetização, desmonetização. E muitas vezes a gente achava que essa era uma decisão, às vezes, do Twitter, do YouTube, né? Do Twitter não monetizava, mas do YouTube e de outras contas. E agora a gente está descobrindo a suspeita que a gente já tinha. Era o Supremo Tribunal Federal que pedia para as plataformas desmonetizarem as pessoas. Então, aquela desmonetização que teve um peso gigantesco na mudança editorial da Jovem Pan, por exemplo, a desmonetização deles no YouTube, é bastante razoável hoje inferir, por conta dos e-mails dos Twitter File Brasil, que quem mandou tirar a monetização da Jovem Pan foi o STF, foi o Alexandre. Então, repara, o Alexandre começa a favorecer posturas editoriais lembra, se você é do Choquei, tá tudo certo, você tá recebendo verba de tudo que é lado, é agência, é não sei o quê, todo o gabinete do ódio, né? Se você é da Globo, tá tudo certo. Agora, se você é da Jovem Pan, ele vai lá e corta a sua monetização. Se você é a Bárbara, do Te Atualizei, monetização cortada, começou a cortar a monetização. Para quê? Isso é muito claro. Você começa a ter a cenoura para aqueles que seguem a cartilha do Alexandre e o porrete para aqueles que não seguem. Eu sempre falo para vocês que a asfixia financeira é um dos instrumentos fundamentais do Alexandre para moldar o discurso público no Brasil. Eu tenho dito isso de todas as formas. E não é à toa. Eu estava aqui conversando com o CEO do Locals antes de entrar no ar, pedindo a ele as cópias destes e-mails relacionadas ao Locals, porque eu sei que o Alexandre também fez os mesmos pedidos para o Locals e a gente deveria fazer um Locals Files. E por que ele agiu em cima do Locals? Foi atrás de mim, do Alan, da Ludmilla, do Constantino. Por que ele agiu? Porque aquela era a forma que nós estávamos rentabilizando a nossa atividade, a forma como qual nós estávamos nos sustentando. E desde 2021, a estratégia fundamental do Alexandre é a asfixia financeira absolutamente completa. Mas eu quero que a gente leia essa parte especificamente. Mesmo que essa obrigação de remoção de monetização não atinja o Twitter, não nos atinja, eles também... Olha só, isso é loucura. O tribunal também determinou que o Twitter, o YouTube, o Twitch, Instagram e Facebook
se abstenham de sugerir algoritmicamente vídeos de conteúdo político que desacreditem o sistema eleitoral. Ou seja, esses caras que são funcionários públicos, porra! Esses caras são funcionários públicos! Eles estão impedindo que a população questione o seu trabalho! Os caras querem ser o único órgão público do planeta Terra em uma democracia suposta, imunes à discussão da sociedade. Repara, o que eles estão dizendo aqui é que querem que as redes sociais, e elas fizeram, elas cumpriram, impeçam a discussão de acontecer. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, Senado! Meu Deus do céu, Rodrigo Pacheco! Isso é crime de responsabilidade! A casa para discussão dos problemas brasileiros é a sociedade e o parlamento brasileiro. E nós vamos ver aqui nos Twitter Files, que estes marginais, e eu digo marginais porque agem à margem da lei, estes marginais censuraram, inclusive, parlamentares eleitos. Segundo o chefe jurídico do Twitter, Diego de Lima Gualda, colega do Batista, ele responde dizendo: há um forte componente político nesta investigação. E o tribunal está tentando pressionar para o cumprimento. É um achaque de mafiosos. Ponham a mão na cabeça de vocês, isso é evidência. Isso tem que estar num processo de impeachment amanhã. É evidência indiscutível. E eu vou contar uma coisa para vocês que vocês não sabem. Eu vou contar aqui no programa de hoje. O Elon Musk se dispôs a ir ao Brasil na época da aprovação do projeto do PL 2630, lá da censura das redes sociais. O Elon Musk se dispôs a ir ao Brasil. E aí, informação de bastidores. Aqui tem informação de bastidores. Foi ele encontrar o presidente Arthur Lira. E ele falou: olha, eu só vou se houver confirmação de uma agenda com o presidente Arthur Lira. E o Arthur Lira virou e falou assim: olha, eu não vou fazer agenda com ele, mas se ele vier ao Brasil, eu recebo. E ficou esse jogo de empurra. E o pessoal das relações que fazia, até ligado a Dilma, governo Dilma, o pessoal que fazia as relações governamentais, relações institucionais do Twitter na época também não pressionou muito, eles não queriam muita confusão, queriam resolver as coisas na maciota, o Elon Musk acabou não indo ao Brasil. O TSE partiu para identificar as contas de usuários que teriam usado hashtags e pediram para reduzir o engajamento desse tipo de conteúdo no Twitter, ou seja, evitar que contas específicas fossem sugeridas a outras pessoas. É importante que vocês entendam o seguinte: nós estamos tendo acesso a isso, que são os Twitter Files, porque o Elon Musk comprou o Twitter e divulgou isso. Ao mesmo tempo que nós estamos tendo acesso aos Twitter Files, nós não temos acesso ao Google Files e às Meta Files. Então, é razoável assumir que tudo isso aconteceu também no YouTube, também no Instagram, também no Facebook, em todas as redes. Até mais, porque, segundo nós vemos aqui as conversas de bastidores, o pessoal do Twitter estava impressionado de o quão prostituídos eram os caras do Google, donos do YouTube. Isso é uma coisa de maluco. Olha isso aqui que interessante. O tribunal também exigiu que o Twitter revelasse as identidades dos usuários.
obriga-nos a rastrear e desmascarar o usuário, não por crime, não porque o sujeito tenha cometido pedofilia, tráfico, não, isso a Polícia Federal não investiga, isso eles estão ocupados com outra coisa. Crime de uso de hashtag. E vocês vão ver aqui quais são as hashtags, nos e-mails a gente enxerga, não sei se está aqui, as hashtags estão assim, hashtag voto impresso já, hashtag voto auditado já, hashtag Barroso na prisão. Se você colocou essas hashtags, você passou a ser tratado como criminoso pelo Estado brasileiro. 62 contas que retuitaram um conteúdo, sendo que das 8 contas, sequer estavam localizadas no Brasil. Aí, agora entra a parte que eu quero falar para vocês, que é muito importante. O tribunal, o TSE, ordenou que o Twitter removesse globalmente, e não só no Brasil, conteúdos específicos. Aí é o que eu sempre falo para vocês. E agora tá aqui, ó, tá a razão do que eu sempre falo aqui para vocês. O tribunal alegou que os brasileiros poderiam encontrar outras formas de ver o conteúdo, como por meio de uma VPN, que mascara a localização do usuário. O tribunal também buscou, e não teve êxito, conhecer a identidade de usuários que não estavam no Brasil. Em outro caso, o Twitter estava resistindo a uma liminar que concedia o fornecimento para desmascarar 66 contas, sendo que das quais 8 não estavam no Brasil. Vocês entendem por que eu imploro a vocês para baixarem uma VPN?